Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Jornada Episteme. A gente está aqui com o Felipe Augusto e com a minha companheira Beatriz Sois, do Filosofia Não Grata. Felipe, apresente para nós quem é você, o seu projeto Ouse Saber e o que te levou a estudar direito constitucional e qual que tu acha que é a relação entre direito constitucional e filosofia. Bom dia, pessoal. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês, felicidade, viu? Fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz de estar aqui hoje conversando um pouco com vocês, batendo esse papo. Eu sou Felipe Augusto, eu sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito, sou mestre em Direito pela UFRN e sou doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, que é o mesmo lugar onde eu me graduei. Sou também pós-graduado em Direito Processual Civil, sou professor substituto da Universidade Federal do Ceará, já é a quarta vez que eu sou professor substituto da universidade. Comecei a lecionar Direito Constitucional, inclusive muito jovem, eu tinha 21 anos quando eu comecei a lecionar em universidades de Direito Constitucional. E sempre, desde o primeiro contato com a disciplina, foi a disciplina que mais encheu os meus olhos, que foi literalmente paixão à primeira vista. O direito constitucional, ele, desde o primeiro momento, ele casou com a minha visão de mundo, ele casou com as minhas preocupações no mundo, com o que sempre me despertou interesse, com as minhas preocupações mais significativas sobre a humanidade, sobre como o ser humano se relaciona entre si, as formas que o ser humano busca se relacionar. Então, realmente foi o lugar dentro do direito, né? Nós temos várias áreas de conhecimento que a gente pode pesquisar o mesmo fenômeno, né? Já que estamos falando de episteme, o mesmo fenômeno sobre diferentes olhares. Dentro do direito, eu acredito que o direito constitucional é o que proporciona essa visão de uma forma mais reflexiva. Então, acho que por isso, desde o começo, eu tive essa conexão tão grande com o direito constitucional, né? E o Ouse Saber é esse curso onde eu ministro aulas de humanística, né? Que é filosofia, sociologia, essas áreas das ciências humanas em contato com o direito. E foi meio que um encontro casual, né? Assim, foi meio por acaso que eu comecei a lecionar essas matérias. E eu digo sempre que a minha docência dessas disciplinas sempre foi algo que ocorreu de uma forma não planejada. E isso sempre me faz lembrar que, assim, a ideia é uma ideia assim, até meio de fundo kantiano, de que eu sempre gostei dessas disciplinas, sempre tive uma paixão por essas disciplinas e nunca imaginei que ia trabalhar com elas especificamente, mas esse amor acabou encontrando uma forma de se expressar profissionalmente. Então foi uma coisa meio casual na época e acabou que deu super certo. As pessoas acabaram gostando muito dessas aulas, e aí lá no Ouse Saber, hoje em dia, eu também ministro essas disciplinas. Perfeito. Um dos maiores, se não, pelo menos nos últimos anos, embora já tenha falecido, filósofo do direito, talvez tenha sido Ronald Dworkin, que ele é da tradição do liberalismo igualitário. E o Dworkin, ele tem uma frase bem famosa, assim, acho que quase todo mundo que faz curso de filosofia do direito ou lê um manual já deve ter visto essa frase, que o Dworkin, ele falava que a filosofia e o direito, eles estão intrinsecamente conectados. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa frase do Dworkin, se tu acha que no Brasil há um certo preconceito da advocacia brasileira com a filosofia, assim, a gente sente que a filosofia, ela, apesar do direito ter do aspecto moral, evidentemente, né, do direito, parece que o pessoal ainda tem um certo preconceito assim com a filosofia. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. A sua pergunta tem algumas camadas, eu acho que a gente tem que dividir aqui essa pergunta em algumas fatias para a gente responder. Primeira coisa é que eu particularmente considero que a filosofia no Brasil ela é muito maltratada. Assim, as pessoas normalmente, quando chegam
para conversar comigo sobre filosofia ou buscam os meus cursos de filosofia, elas já vêm assim com a pior visão possível da filosofia. Consideram que elas veem a filosofia assim como o exato oposto do que a filosofia é. Elas veem a filosofia como algo distante da vida delas, algo abstrato, algo que não vai mudar nada na realidade de vida delas, e como meio que uma perda de tempo, uma divagação teórica. E a filosofia é o extremo oposto disso. A filosofia é o que mais pode impactar nossa vida, né? Se as pessoas lessem mais filosofia, a gente ia vender menos livro de autoajuda, com certeza. Então, as pessoas têm uma má visão da filosofia. E eu acho que isso tem que ser refletido pela filosofia também, porque eu acho que isso acende um sinal de alerta de que existe algo na didática da filosofia que tem que ser repensado. E eu não vou entrar nesse método, porque eu também acredito que não é o meu papel ensinar para os professores de filosofia como é que eles têm que ensinar filosofia. Eu acho que o meu papel, nesse caso, é simplesmente trazer essa reflexão. Então, isso é um ponto. E, de outro lado, tem essa visão, principalmente dos profissionais, que é uma visão que acende esse sinal de alerta que eu falei, mas também eu considero uma visão preguiçosa, uma visão de quem, na verdade, não quer parar para pensar, não quer parar para ver outro lado, e é típico desse mundo que a gente vive hoje, né? Que é um mundo de consumo de informação muito, muito rápida, muito rasa, né? Tem que ser tudo fast food, até o conhecimento é fast food, e aí isso prejudica muito a visão de mundo. As pessoas não estão preocupadas em refletir mais profundamente sobre o porquê das coisas. Todo mundo tem resposta muito rápida, né, para problemas super complexos. Então, tem uma desconexão entre as duas áreas. E eu acho que é importante ter criar essas pontes. Mas o que eu percebo, viu, assim, sendo muito franco, é que as duas partes não querem conversar. É um diálogo entre surdos mudos, assim, porque nem o pessoal da filosofia quer parar para perder tempo para conversar com o pessoal da área mais prática, nem o pessoal da área prática quer ver as vantagens e as virtudes que a reflexão teórica pode trazer para a sua vida prática. E aí eu acho que um dos aspectos que eu mais tento implementar no meu trabalho é justamente mostrar como esse conhecimento teórico melhora, qualifica, ressignifica a prática. E eu acho que isso tem muito a ver com um ponto que eu considero vital, que isso tem muito a ver com o ensino jurídico no Brasil, mas acaba que eu acho que é o ensino em geral no Brasil. Há muito tempo, quando eu ainda estava na graduação, eu li um livro que era uma avaliação sobre o ensino jurídico no Brasil, da Inês Fonseca Porto, publicado pela Sérgio Antônio Fabris, do Rio Grande do Sul, querido Sérgio Antônio Fabris, o querido Sérgio Antônio Fabris, do Rio Grande do Sul, que ela diz que um dos principais problemas, a Inês Fonseca Porto diz que um dos principais problemas da educação jurídica no Brasil é que é um ensino descontextualizado. Ou seja, as pessoas aprendem um bocado de coisas que elas não sabem para que funciona. E isso a gente vê muito com repetição de letra da lei, que você não sabe em que contexto aquilo ali vai ser implementado, teorias que você não entende como é que funcionam na prática. Então, eu acredito que um dos principais fatores que faz você contextualizar é trabalhar muitos exemplos, mostrar casos práticos, mostrar onde isso já aconteceu, mostrar como a filosofia resolveu determinados problemas muito práticos. Então, é um ponto que eu acho muitíssimo importante no ensino da filosofia do direito. E a minha resposta já está super longa, mas só para não deixar de falar de Dworkin, eu sim considero que a filosofia tem que andar de braços dados, principalmente com o direito constitucional, mas eu sigo uma linha que eu entendo que, assim, sempre a filosofia tem que entender o seu papel dentro do direito constitucional. E não para usar a terminologia leumaniana,
colonizar o direito constitucional não é tomar o papel da dogmática, mas agir dentro dos espaços que a dogmática permite. Eu acredito que esse também era o intuito de Dworkin, agir dentro das margens que a dogmática, que a norma permite, para ajudar o intérprete a construir os sentidos possíveis dentro da norma. Então, eu acredito que sim, nesse ponto, a fala de Dworkin é muito coerente. Aproveitando um pouco, Felipe, essa resposta que tu nos traz, sim, do ponto de vista histórico, você considera que o direito constitucional ele foi se moldando a partir de transformações históricas e conceitos filosóficos ou não? E aproveitando, né, a gente gostaria de saber quais teorias filosóficas você considera que tenham influenciado aqui no Brasil de uma maneira mais ampla na nossa Constituição. Né? Eu sei que tem bastante influência kantiana, por exemplo. Sim, o que você traria para somar? Perfeito, essa pergunta é muito boa. É o seguinte, com certeza o direito constitucional é filho de debates filosóficos, principalmente da filosofia política. O direito constitucional ressurge, isso é discutido desde a antiguidade, né? Tá no prelo aí para sair o curso de direito constitucional que eu escrevi, e aí eu escrevi um capítulo no Word ainda, 200 páginas de filosofia da Constituição, dentro desse curso de Direito Constitucional. E aí eu vou falar desde a Antiguidade e mostro lá Platão, Aristóteles falando em Constituição, num sentido diferente do que a gente tem hoje. Falo do debate antigo e medieval que houve, porque às vezes a gente na faculdade nem escuta falar disso, mas havia debate naquele período sobre o que se entendia por Constituição. A gente vê Políbolo falando sobre isso, vê esse debate nos autores da Igreja Católica, e tem hoje em dia muitos autores do direito constitucional que debatem se houve ou se não houve Constituição nesse período, mas esse não é o ponto que nos importa nesse momento. O que importa é que quando a gente chega na Idade Moderna e a gente vê a ascensão do iluminismo e tantas ideias, aquilo ali é indissociável do ressurgimento de Constituição, e aí a gente fala ressurgimento porque desde a antiguidade já se falava. Então o direito constitucional é filho da filosofia política, isso aí não há dúvida. E de lá para cá, com certeza, outras vertentes influenciaram. A gente nota desde lá do surgimento, por exemplo, os ideais justnaturalistas, racionalistas, a gente vê Rousseau muito presente dentro da Constituição, a gente vê Locke absolutamente relacionado com a própria estrutura do Estado, que é tratada dentro da Constituição, nem preciso falar de Montesquieu, e de lá para cá isso não parou de acontecer, porque, por exemplo, a filosofia social e socialista impactou em mudanças no constitucionalismo social, e já depois da Segunda Guerra Mundial, a filosofia contemporânea vem empreendendo mudanças nesse sentido. Então, o que nos faz sair de um modelo de um modelo mais positivista para um modelo do que hoje aí se chama de pós-positivismo e o neoconstitucionalismo? Com certeza são esses debates contemporâneos, o pensamento de Dworkin, o pensamento Habermas, a gente vê muitos desdobramentos práticos das ideias de Habermas. Quando a gente olha hoje para a atuação, me veio a cabeça aqui um texto que eu li ontem, né? É um texto que eu discordo veementemente. Infelizmente, me tornei bastante crítico da personagem em si, mas ontem, por acaso, eu estava vendo um texto de Ives Gandra Martins falando sobre o STF de ontem e de hoje. Ele falando que acompanha o STF desde antes de alguns ministros terem nascido e dizendo que o STF mudou completamente. Mas é óbvio que mudou, porque o mundo mudou, porque a filosofia mudou. A filosofia política hoje em dia exige debates muito mais profundos do que era o simples positivismo da época que ele começou a acompanhar o STF. Então, esse textinho, bem raso, por sinal, ele é bem exemplificativo dos sinais dos tempos que a gente vive. Porque, sim,
Está o tempo todo tudo mudando, porque a filosofia política muda. Então, hoje a gente vê muita influência de Habermas, a gente vê muita influência do próprio Dworkin, às vezes, por sinal, muito mal aplicado, né? O Dworkin, a brasileira, é um Dworkin muito diferente do original. E a gente vê, principalmente o braço que eu considero mais sério do constitucionalismo brasileiro hoje, muito influenciado por Luhmann, né? Que é a escola do professor Marcelo Neves, que está realmente fazendo ali uma corrente filosófica que eu considero a corrente que debate mais seriamente os temas hoje no Brasil. Então, nesse sentido, Felipe, você poderia dizer para nós, então, que esse direito constitucional, pela tua interpretação, ele pode ser considerado como uma prática filosófica? E, enquanto teoria filosófica, por exemplo, de autores como Bobbio sobre o direito social em oposição ao direito positivo, como que pode ser aplicada essa realidade constitucional ao nosso contexto brasileiro? Essa pergunta é muito boa, porque ela nos impõe um desafio, que é estabelecer os limites dessa relação entre o direito constitucional e a filosofia política, para que a gente não trate como sinônimo. Eu acho importante fazer essa diferenciação. Eu sim considero que há uma relação intensa, e é importante que exista essa relação intensa, porque as normas constitucionais, elas têm uma textura muito aberta, elas dão muita margem para múltiplas interpretações, mas elas ainda têm que funcionar como limites hermenêuticos. E muitas vezes, no afã ou sob o pretexto, porque eu acho que acontecem as duas coisas, né? Às vezes é no afã de realizar uma reflexão filosófico-política, e outras vezes é sob o pretexto de realizar uma análise filosófica política, esses limites são implodidos. Então, assim, eu acredito sim que o intérprete deve ter uma boa base de filosofia política, até porque isso vai ajudar, se for levado a sério, vai ajudar a compreender esses limites semânticos, mas a gente não pode esquecer que a gente está num campo dogmático, que a gente deve respeito a certos limites semânticos da norma. E isso não é nenhum apego positivista. Eu considero que, inclusive, isso filosoficamente para usar a terminologia de Rawls, é um consenso sobreposto. É um meta-princípio. A gente deliberou, lógico, uma deliberação implícita, mas viver nesse modelo partindo do pressuposto de que as normas estabelecem os pontos de partida de sociedade. Então, se a gente usar a filosofia para implodir esses limites semânticos impostos pela norma, a gente está dando um cheque em branco para o judiciário. E a gente, na verdade, não pode dar cheque em branco para ninguém, para nenhum dos poderes. Então, eu sim considero que o direito constitucional ele tem uma interação forte com a filosofia política, mas não são sinônimos, são coisas distintas, e sempre a filosofia política tem que vir em apoio à aplicação normativa do direito, em apoio a uma boa hermenêutica constitucional, e não como uma forma de obliterar essa hermenêutica constitucional. Perfeito. Felipe, gostaria de explicar para o nosso público, assim, principalmente o pessoal que não conhece muito bem filosofia do direito, quais são as principais escolas de filosofia do direito e a interconexão com a questão da constitucional, né, que tem os rawlsianos, do liberalismo igualitário, aí nós vamos ter o Roberto Nozick, que é um grande crítico do Rawls, aí tem a escola do pragmatismo também. Se puder explicar assim de um modo um pouco mais sintético, que isso aqui é complexo, mas para o pessoal se inteirar assim, porque o pessoal da filosofia acaba não conhecendo do Dworkin, por que pareça assim, Dworkin é bem conhecido, assim, mas não é tanto quanto as pessoas costumam achar, assim, às vezes o pessoal, sim. O Nozick, que eu acho que talvez não seja tão conhecido assim, o Rawls e o Dworkin, a gente acaba se esbarrando, a Nussbaum também, o Sen. É curioso isso, né? Às vezes eu fico me questionando, Dworkin é tão influente no Brasil, e aí eu no direito, né? No direito brasileiro, e aí eu tenho um colega aqui que fez o LLM em Harvard, eu até perguntei
Dworkin é tão influente nos Estados Unidos como é no Brasil, e ele diz, cara, é um autor bem respeitado, então, assim, é bem respeitado lá também, então, assim, eu já tive essa reflexão também, porque outros a gente sabe que por exemplo, Rawls indubitavelmente, assim, absolutamente respeitado lá. Mas, respondendo a sua pergunta, né, sobre essas vertentes, né, contemporâneas. Existem realmente muitas vertentes contemporâneas. É típico do nosso tempo, né? Diferente de períodos outros da história da humanidade, períodos longos, às vezes milenares, que basicamente uma ideia era predominante, com pequenas variações. Na contemporaneidade, nessa pós-modernidade que a gente vive, é um pluralismo de ideias bastante acentuado. E aí, assim, nesse ponto, principalmente na filosofia política relacionada ao direito constitucional, a gente vê uma influência muito significativa do pensamento norte-americano. E aí tem muitas escolas filosóficas contemporâneas oriundas dos Estados Unidos que acabam influenciando o Brasil. Então, uma, assim, muito forte é justamente o liberalismo igualitário que você citou, e aí eu vou fazer, assim, um resumão, e todo resumão tem o problema de ter várias falhas, porque você está pegando uma ideia complexa e simplificando bastante, então acaba virando uma espécie de reductio ad absurdum, mas vou tentar fazer isso assim de uma forma caridosa com cada uma das teorias, né? Respeitosa com cada uma das teorias. Então, tem o liberalismo igualitário, que tem como principais nomes justamente o Rawls e o próprio Dworkin, que é visto muitas vezes, e ele mesmo, em vários livros, fala da sua relação com Rawls. Ele admite a influência de Rawls, mas tenta se posicionar, como não poderia deixar de ser, com suas ideias próprias, mas a gente pode colocar os dois como o liberalismo igualitário, essa ideia de que é uma ideia que, assim, liberalismo no Brasil às vezes é compreendido de uma forma bastante equivocada, né? Mas, na verdade, são ideias bastante progressistas. É a ideia de que as pessoas têm que ter uma ampla liberdade, o Estado não deve interferir em âmbitos essenciais de liberdade humana, mas todos têm que ter um mínimo de igualdade de condições de vida, né? O mínimo de oportunidades para, a partir daí, não como uma condição para o exercício da liberdade, mas como uma condição para propiciar o melhor uso da liberdade, nesse sentido. Então, esse é o liberalismo igualitário, que defende um mínimo de acesso a bens primários para todas as pessoas, e aí as diferenças e potencialidades de cada um vão se manifestar. A gente tem o libertarianismo, que é aquela versão extremada do liberalismo, a partir de uma concepção que eu considero muito equivocada da obra de Locke. Eles pegam a obra de Locke, fatiam, pegam a parte que defende um absenteísmo estatal máximo, e no final das contas o Estado só serve para uma coisa: proteger a propriedade de quem já tem propriedade. É basicamente essa ideia que tem como principal representante o Robert Nozick, né? Praticamente um anarcocapitalismo, assim, a ideia básica do libertarianismo. E acabou que eu não consigo falar do libertarianismo e ser caridoso como eu disse que eu seria, né? Porque eu sou bastante crítico dessa visão de mundo. Mas nós temos também o que se chama de comunitarismo, né? O comunitarismo, que tem como grande nome aquele professor filósofo popstar de Harvard, que é o Michael Sandel, e o Charles Taylor, que vão defender uma espécie de um organicismo soft, né? Assim, eles voltam muito às ideias platônicas de organicismo, defendem, eles vão bater num ponto que é absolutamente verdadeiro, que é a ênfase que a nossa sociedade atual dá no individualismo, e dizer que essa visão tão atomizada da realidade, ela impede consensos mínimos que façam a gente viver em sociedade. Então, eles vão defender uma revalorização da vida em sociedade, dos diálogos sociais, como forma de propiciar uma melhor forma de viver, né? Nós temos o republicanismo, que a gente vai ter aí Philippe Petit, o francês, aí saindo um pouco dos Estados Unidos, defendendo
o republicanismo, que é basicamente uma retomada das ideias republicanas, de coisa pública, de debate público, para fazer também um contraponto a essa ideia mais liberal. E aí nós temos, eu acho que para fechar esse panorama geral, nós vamos ter também o pensamento sistêmico, né, que aí a gente vai para o... Aliás, vou falar dois, né? O pensamento da ação comunicativa, do Habermas, é uma visão importantíssima dentro desse cenário, a ideia de que é preciso ter espaços públicos de deliberação e decisão para que a sociedade possa construir consensos. Essa é a ideia básica de Habermas, né, assim, reduzindo muito, né, muito grosseiramente, até de minha parte, essa redução, mas a ideia de Habermas, basicamente, é que a Constituição, diferente do que quando a gente entra na faculdade a gente entra na faculdade pensando assim, nossa, a Constituição está aqui, ela vai organizar a sociedade toda. E Habermas vai basicamente dizer assim, não, a Constituição ela vai dar o pontapé inicial. Então, quando a Constituição diz assim, as pessoas têm direito à vida, ela não resolveu nada, ela só criou um canal comunicativo para as pessoas deliberarem sobre isso, porque quando a Constituição diz as pessoas têm direito à vida, ela não diz quando começa a vida, quando termina a vida, ela não diz se pode eutanásia, se não pode eutanásia, se pode ortotanásia, se não pode ortotanásia, ela não diz se pode aborto, se não pode aborto. Então, no final das contas, ela é só o pontapé inicial para criar canais comunicativos de deliberação e decisão, onde aí sim a sociedade vai conseguir construir consensos, na visão de Habermas são consensos, para resolver os seus problemas reais da sociedade. E tem a visão sistêmica, principalmente encabeçada por Luhmann, né? E essa visão sistêmica ela vai partir da ideia de que dentro de uma sociedade de capitalismo desenvolvido, uma sociedade complexa, cada vez mais, quanto mais a sociedade se desenvolve, mais vão existir sistemas que funcionam por códigos próprios, códigos binários próprios. Então, o direito, por exemplo, ele funciona na lógica do lícito e ilícito. E aí eu acho essa sacada do Luhmann, assim, genial, porque ele conseguiu reduzir de uma forma muito elegante uma coisa assim que... E eu acho que a genialidade está nisso, né? Explicar de forma simples coisas que são complexas, são simples, mas ninguém nunca tinha visto antes, né? E ele consegue fazer isso de uma forma muito elegante, quer dizer, olha, no direito, no final das contas, é tudo uma discussão sobre se é lícito ou se é ilícito. Então, quando a gente fala é constitucional, é inconstitucional, é lícito e ilícito. Quando a gente fala é nulo ou é válido, é lícito e ilícito. Quando a gente fala, por exemplo, é crime, não é crime? É uma discussão sobre lícito e ilícito. Então, tudo no final das contas é lícito e ilícito. Mas esse sistema que funciona por código próprio, ele dialoga, ele sofre interferência de outros sistemas, como, por exemplo, a política, que vai ser baseada na lógica poder ou não poder. Então, vão haver inputs e outputs entre esses sistemas, mas, ao dizer isso, o Luhmann aponta um caminho. A gente pode dialogar com a política? Pode e vai. Não tem como não dialogar com a política. Mas a gente tem que fazer uma clivagem e passar que os códigos da política, que é poder, não colonizem o direito. O direito, ele vai ter que trabalhar com a política, mas ele não pode se resumir ao código da política, que é poder, não poder. Ele tem que fazer uma clivagem desses inputs que ele recebe da política para o seu código próprio. E transformar poder, não poder... e avaliar se o que pode é lícito ou ilícito, né? E isso se dá justamente no bojo da Constituição, que é o que ele chama de acoplamento estrutural, que é o que liga dois sistemas. Liga o sistema jurídico com o sistema da política. E aí, a meu ver, realmente, até hoje, a explicação assim, contemporânea que mais me agrada, que mais me é satisfatória, que é a explicação luhmanniana. Então, assim, uma grande história curta, essas são assim as principais visões de filosofia política constitucional contemporânea. Existem outras? Existem, mas eu considero que essas são as principais. Né? Poderia falar do minimalismo judicial de Cassustin, né, por exemplo,
que no Brasil tem adepto, por exemplo, o professor Marinoni é bastante adepto desse minimalismo judicial, que o judiciário, que é uma corrente norte-americana, né, o professor Cassius Tim, de Harvard, defende que, em certos casos, o judiciário assuma a posição de não responder determinados temas, né, que eu acho essa posição teórica inconstitucional na realidade jurídica brasileira, mas tem defensores no Brasil. Felipe, aproveitando esse panorama geral que tu nos traz e ampliando um pouco as questões, vamos falar então um pouco de justiça e igualdade social, né? Principalmente na sua opinião, né? Vendo como que acontece na prática, a gente gostaria de saber se as teorias, né, filosóficas se tornam práticas de direitos humanos que orientam as normas e as proteções, né, para as minorias, ou não? Existe essa orientação ou não? Sim, nós vamos ter várias. Eu acredito que a gente vive uma época de plena discussão sobre isso, né? Então, eu vou fazendo o meu trabalho de contextualização, que eu disse, né? Que ensino do direito às vezes é muito descontextualizado, mas vou pegar a sua pergunta e vou responder a partir de uma discussão prática dos nossos dia a dia, a discussão dos dias de hoje, né? Muito, hoje em dia, se fala em identitarismo, se fala em cultura woke, né? E existe dentro das próprias discussões da esquerda no Brasil, né, a discussão, o identitarismo rouba uma pauta política de igualdade. Isso aí é tudo uma discussão filosófica. Tudo isso veio de uma discussão filosófica prévia. Axel Honneth versus Nancy Fraser. Né? O Axel Honneth ele vai falar sobre reconhecimento. Né? Vai falar, olha, as pessoas têm que lutar por serem reconhecidas como são, como pessoas, porque se elas não lutam por reconhecimento, sem o reconhecimento elas não vão ter direitos. É a base filosófica do que hoje a gente chama de identitarismo. As pessoas lutam por ter suas identidades reconhecidas, não é simplesmente porque elas lutam por um pronome masculino, feminino ou neutro, ou porque elas querem colocar um no final das palavras. Elas lutam por isso, porque elas lutam por reconhecimento, porque sem reconhecimento não tem direito. Então, elas, no final das contas, estão lutando pelo direito de viver, no final das contas. Só que, quando a gente reduz isso a uma discussão pronominal, aí isso fica muito distante do objetivo final. Então, acho que, às vezes, é uma questão de marketing, né? O marketing talvez não tenha... O marketing da ideia talvez não esteja sendo tão feliz. Mas, de outro lado, a Nancy Fraser vai dizer, olha, reconhecimento é importante, mas reconhecimento sem redistribuição não vai mudar nada. Se torna um discurso vazio. Por quê? Se você só luta pelo reconhecimento, mas não tem a preocupação com a redistribuição, que é justamente com a desigualdade social, você vai ter o direito de ser reconhecido como tal para ter uma vida miserável. Isso é o que a gente quer? Então, é um exemplo dos nossos dias. Identitarismo ou não identitarismo? Identitarismo, reconhecimento, ou reconhecimento e redistribuição. E a Nancy Fraser, eu acho que ela pode falar de reconhecimento, porque é uma das maiores autores do feminismo no mundo. Então, eu gosto muito da visão da Nancy Fraser, por exemplo, porque eu acho que ela tem as duas preocupações, né? E acho que, às vezes, ficar só numa preocupação pode tornar o diálogo mais difícil. Então, isso mostra como a filosofia influencia diretamente na questão da igualdade, né? O próprio pensamento de Rawls, né? Quando ele vai defender que as pessoas tenham o acesso a bens primários mínimos. Perceba, assim, e o debate político ele é muito pobre, né? Então, assim, a gente vê, mesmo no cenário norte-americano, ideias como a de Rawls são taxadas de ideias comunistas, né? Esse tipo de discurso vazio. E o cara tá longe, anda a 1000 quilômetros de estar perto de ser comunista. A ideia do cara é que as pessoas têm acesso a bens primários mínimos, saúde, educação, coisas básicas até na ideia liberal de sociedade lá do século XVIII.
e o debate político é extremamente pobre. O cara recebe um carimbo pela política convencional, né, que está num dos piores níveis, eu acho que o pior nível desde o século XX, com certeza, de debate político, e recebe essas alcunhas e isso afasta a contribuição da filosofia política da vida prática. Mas a ideia é justamente essa: as pessoas têm que ter o mínimo de acesso a bens primários, ou seja, as pessoas têm que ter o mínimo de acesso à igualdade para a partir daí ter mais condição de exercer as suas liberdades, né? Então, filosofia política dando um norte para busca de igualdade. Então, tem total relação a filosofia política e a busca de igualdade, né? Sem entrar ainda nas filosofias sociais, que vão ser ainda mais enfáticas na busca por essa igualdade. Felipe, um dos debates mais acirrados, assim, principalmente na tua área do direito constitucional, é essa guinada assim, que teve nos últimos anos essa descrença com a política tradicional, e o Brasil tem uma tradição forte do direito constitucional, e daí o pessoal questiona muito até que medida o STF ele está assumindo o papel dele, se ele está meramente tomando decisões monocráticas, e tu acha que realmente a gente... evidentemente teve uma tentativa assim de um golpe de Estado no Brasil, mas isso é discutível, né? Enfim, mas... Eu acho que houve uma tentativa muito clara. Às vezes a gente vive um momento tão complexo no país que a gente tem medo de falar o óbvio. Se multidão de pessoas invadindo o prédio dos 3 poderes da República, quebrando tudo e querendo que um governo que perdeu a eleição assuma no lugar do que ganhou a eleição, não é uma tentativa de golpe. Quando é que a gente vai chamar de tentativa de golpe? Quando se efetivar o golpe e a gente não puder falar mais nada, aí é que a gente não vai falar, né? Então, houve uma tentativa de golpe. Pode seguir a partir daí. Eu concordo totalmente. Tem um cientista político, não falo o nome dele, sim, que ele falou que era exagero do pessoal, dizendo que com essa transição política ia ter uma tentativa de golpe, enfim, né? Os fatos vieram à tona. Mas eu queria saber da tua opinião, sim, quais são os maiores desafios filosóficos, constitucionais do Brasil, e a sua opinião sobre essa questão, que é uma questão bem complexa assim, no direito, né? Porque o pessoal tem um debate muito acirrado dessa questão do STF, que medida a gente está tendo uma judicialização da política, e que medida os 3 poderes estão funcionando independentemente, ou se um está influenciando o outro. Eu gostaria da tua opinião como um especialista em direito constitucional sobre essa questão. Perfeito. Assim, o papel do STF é um dos papéis mais delicados, eu acho, hoje em dia, da nossa estrutura política. Porque a gente passou por muitas mudanças constitucionais e para o professor de constitucional, cada emenda à Constituição, assim, parece que está tirando um pedaço do seu próprio corpo, sabe? Assim, eu tenho essa sensação. Cada vez que eles vão lá emendar a Constituição, é como se eles estivessem tirando um pedaço de tecido da minha própria pele, porque cada mudança da Constituição, assim, é para piorar a Constituição. É incrível isso, assim. Pouquíssimas vezes as mudanças tiveram qualquer sentido de melhorar, de aprimorar a Constituição. E a nossa Constituição ela foi muito alterada nos últimos anos para dar um poder para o Congresso que é usado da pior maneira possível, que é para ser usado de uma maneira absolutamente fisiológica, né? E isso esvazia poder do executivo. Então, isso abre uma fissura entre os 2 poderes que deveriam ser os protagonistas da nossa vida política. Então, o legislativo, ele tomou para si, de uma maneira heterodoxa, absolutamente heterodoxa, que não existe em outros lugares do mundo, ele tomou para si uma fatia do orçamento. Ao tomar essa fatia do orçamento, ele se descola do executivo, ele deixa de precisar dialogar com o executivo. Entenda, esse diálogo, ele faz parte da boa política. Eu já tive uma função administrativa no âmbito da DPU que me obrigava a ir até o Palácio do Planalto, buscar dialogar com
lógico, não com o presidente da República em si, mas com assessores em busca de fazer essa política, de negociar, de dizer, olha, a gente precisa, para a gente atender a população lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, a gente precisa dessa verba aqui, para a gente alcançar essa verba aqui, a gente fazer política, mas fazer boa política. Política no sentido aristotélico de tentar alcançar o bem comum dentro do pragmatismo que a burocracia estatal hoje nos impõe. E eu chegava lá numa salinha na Casa Civil e tinha uma série de cadeiras com um parlamentar sentado em cada cadeira. Os parlamentares estavam lá para negociar liberação de verba para os seus municípios. Obviamente que entre aqueles parlamentares que sentavam ali tinha gente mal intencionada, não tenho dúvida que tinha gente mal intencionada. Mas também tinha gente ali buscando fazer a boa política. A boa política não significa que ele não vai ter ganho de capital político. Ele tem que buscar agradar a base política dele mesmo. As pessoas, às vezes, no Brasil, tratam isso como se isso fosse errado. O parlamentar ele tem que buscar verba para a escola do município dele, ele tem que buscar verba para o posto de saúde do hospital dele, é assim que ele vai ganhar voto, ótimo. Se ele estiver ganhando voto assim, tá maravilhoso. E ele tinha que ir lá no executivo e negociar isso. Obviamente, o executivo, em troca, dizia, olha, mas esse projeto político aqui, a gente tem que aprovar, isso aqui é do interesse do governo. E haviam essas trocas que às vezes a gente trata como sendo trocas espúrias, e isso faz parte absolutamente da política, sempre existiu, e eu considero isso a boa política. Quando o legislativo, ele pega para si parte do orçamento, dá de ombros para o executivo, não precisa mais negociar com o executivo, e esse uso desse orçamento é absolutamente espúrio e fisiológico, como vem acontecendo hoje, e a gente fala isso no dia onde houve um acordo entre STF e Legislativo para tentar, pelo menos, dar transparência para esse uso heterodoxo do orçamento da República. Isso faz com que haja um congelamento das discussões políticas relevantes, e tudo vira debate para as redes sociais. E aí acaba que a prática dos problemas do dia a dia, que eram para ser resolvidos por esses dois protagonistas, acabam caindo num vácuo. E aí, qual é a consequência disso? Esses temas vão sendo judicializados. E aí, o executivo e o legislativo, que eram para ser protagonistas do debate político, eles não conseguem, ou no caso do legislativo, ele meio que não quer. Ele quer ficar nesses debates mais estéreos, porque a grana ele já tem para usar do jeito que ele quiser, cada parlamentar. O executivo está absolutamente encabrestado, porque ele não consegue dialogar com o legislativo para avançar pautas. E aí os temas vão sendo judicializados. E a nossa Constituição ela dá muita margem para essa judicialização mesmo. E aí, ao mesmo tempo que o judiciário ele é demandado o tempo todo para isso, entenda, quando você pede para alguém resolver o seu problema, você está dando poder para essa pessoa. Você está legitimando essa pessoa para resolver o problema para você. Então, ao mesmo tempo que a sociedade critica o STF, a sociedade está o tempo todo pedindo para o STF resolver os seus problemas. E aí acontece uma coisa que a Ingeborg Maus chama, né, de o superego da sociedade. O STF vai se tornando o superego da sociedade. Vai sendo o grande pai para a sociedade que se infantiliza perante o STF. Só que, obviamente, que é um papel que desagrada metade da população, né? E aí, quando eu digo metade da população, não necessariamente é sempre a mesma metade da população. Uma vez é uma parte, outra vez é outra, mas está o tempo todo desagradando parte significativa da população. E isso vai chamando a atenção e vai corroendo a legitimidade. O STF poderia ter um papel mais moderado na sua atuação? Considero que sim. Eu sou crítico do STF. Acho que hoje em dia no Brasil quase todo mundo é crítico do STF em alguma medida. Né? Quase todo mundo é crítico do STF em alguma medida. Por quê? Porque o STF virou protagonista. Né? O STF virou um protagonista que ele não deveria ser. Ele deveria ser chamado para apagar incêndio, mas não. Ele que está na linha de frente aí da decisão dos macrotemas do Brasil. E aí,
Eu não tenho dúvida que o STF tem um papel político, ele sempre teve, porque todas as cortes constitucionais têm um papel político, o direito é filho da política, então não tem como aplicar o direito sem ter uma dimensão política forte, né? Muitas vezes as pessoas criticam o STF, o STF é um tribunal político. O STF é um tribunal político porque ele é um tribunal feito por seres humanos, né? Então não tem como ele não ser político, porque a política é da essência do ser humano. O que eu critico do STF é quando ele se deixa colonizar, e aí eu volto àqueles termos lullianianos que eu expliquei. O STF ele vai ser demandado para resolver questões políticas o tempo todo, mas ele deveria sempre fazer a clivagem disso pelo código lícito ou ilícito. Ou seja, a dimensão do político aqui é constitucionalmente lícita, e muitas vezes o STF deixa de lado totalmente, assim, tem casos escancarados, assim, que ele simplesmente ignora a norma constitucional para decidir com base em voluntarismo, né, na vontade daquele ministro, né, na vontade do outro ministro, ou então para atender interesse desse ou daquele. Então, eu sou crítico do STF quando ele deturpa esses códigos lícitos e ilícitos e se deixa colonizar pela política, ele faz política congressual, vou dizer assim, ou executiva, e nesse ponto, de fato, a gente tem que ser crítico, mas a verdade também é que o STF, em vários momentos, ele agiu para preservar essa normatividade. A gente tem que reconhecer isso, porque quando a gente só critica também, a gente deixa de reconhecer uma fatia relevante da realidade. Então, muitas vezes, o STF agiu em nome da normatividade constitucional. Vou dar um exemplo muito claro. O caso da pandemia. A pandemia, e assim, foi uma atuação absolutamente ordinária no meio do extraordinário, porque a pandemia foi, sem dúvida, um evento extraordinário. Mas basta pensar o que aconteceu na pandemia. O governo federal resolveu ter como política pública ser omisso. Ele disse, não vou agir. E a jurisprudência do STF, com base no artigo 196 da Constituição, sempre foi que é a responsabilidade solidária dos três entes. União, estados e municípios têm a obrigação constitucional em matéria de saúde. Quando o Executivo Federal resolveu ser omisso, o STF ele não fez nada de novo. Ele seguiu a sua jurisprudência tradicional. Você pode pegar aí desde a Constituição de 88, o entendimento do STF sempre foi o mesmo. Os três entes federativos têm legitimidade para atuar na matéria de saúde, até porque a Constituição é bem clara nesse sentido. E o que foi que o STF disse? Segue o que sempre foi. O governador e o prefeito têm possibilidade de atuar na pandemia. O Executivo foi omisso? Foi, absolutamente omisso. Mas o STF tomou alguma decisão ativista dizendo que os governadores e prefeitos podiam fazer o que ele quiser? Não, isso aí sempre foi assim. E isso foi o que salvou um número absurdo de brasileiros. Porque se não fosse a manutenção da jurisprudência tradicional, a tragédia teria sido muito maior, porque o Executivo Federal não fez nada. E o STF andou longe de ser ativista nesse caso. Então, assim, a gente tem que reconhecer quando o STF faz o seu trabalho bem feito. E no caso da pandemia, ele fez. O que foi que o Executivo Federal fez? Escolheu ter o STF como inimigo. Por quê? Porque queria, não sei o que o cara queria, né? O maior inimigo do Bolsonaro sempre foi o Bolsonaro, né? Porque ele usou a pandemia para se implodir, a verdade é essa, ele se implodiu ali na pandemia. E o STF não fez nada além do que ele sempre fez, dizer que a responsabilidade é solidária, que foi o que o Bolsonaro resolveu fazer, mas é tipo da retórica dele, escolheu o STF como inimigo, e a partir dali foi só tragédia, né? Foi só tragédia, principalmente para o próprio Bolsonaro. E ele escolheu porque ele precisa dessa retórica do inimigo, naquele momento ele precisava do inimigo, o inimigo não foi o vírus, como deveria ter sido, foi o STF. Mas o STF não fez nada demais e salvou o Brasil. Então, se o STF é um tribunal político, porque todos são. O STF erra muitas vezes ao não fazer a análise da política à luz do lícito e ilícito, erra pra caramba. Mas eu acho que todos os tribunais erram em alguma medida. Talvez o STF só esteja errando mais que os outros e ele pode achar uma sintonia fina para melhorar essa situação. Então, assim, a visão do STF ela é ambígua.
ela é ambígua, mas porque, de fato, a realidade é ambígua. Então, assim, a gente não pode fazer cair no canto da sereia, que é o que acontece hoje no Brasil, de tacar um rótulo no STF e pronto, o STF é isso. Não, o STF é super complexo. Então, eu entendo que o papel do STF hoje em dia no Brasil é ambíguo. É ambíguo. Ele muitas vezes acertou e muitas vezes errou. E aí, quando a gente está falando de um tribunal constitucional, quando ele erra, é problema, é macro problema. E por isso chama muita atenção. Mas o STF tanto acerta quanto erra. Felipe, aproveitando assim a tua resposta e a ênfase que você foi gigante, né? Desculpa aí. Não, capaz. É importante você ter trazido esse fundamento, porque nós justamente queríamos perguntar para ti sobre o STF enquanto guardião, né, da Constituição, na teoria, se ele tem adotado uma postura filosófica que reflete adequadamente o que havia sido previsto na Constituição de 1988. E também se você analisa a ação filosófica do STF, se ela existe, como que essa ação filosófica ela se dá frente a questões constitucionais complexas. Pronto, essa aí é uma crítica que eu tenho ao STF. Eu acho que o STF usa a filosofia da pior maneira possível. Porque, assim, são 11 julgadores. Então, a priori, a gente poderia ter 11 posições filosóficas diferentes ali dentro. Mas eu acho que não chega nem a isso, porque muitos deles nem buscam fazer esse tipo de diálogo, e alguns que buscam fazem isso de uma forma que fica parecendo muito mais uma tentativa de demonstração de cultura e erudição do que uma tentativa real de usar a filosofia política para qualificar o debate público e a decisão. Tanto que, às vezes, você lê julgados e os ministros, que na verdade a gente sabe que são os assessores, que fazem isso, saem ali citando um bocado de filósofo. E existe um sincretismo metodológico gigantesco. Às vezes um filósofo nem debate com o outro, nem dialoga com o outro. E depois, num julgado seguinte, ele citou outra leva de filósofos. Então, assim, não tem a menor linha de coerência. Você não olha para o ministro e diz assim, ministro tal tem, por exemplo, ministro tal é liberal igualitário. Não, talvez os dois únicos que a gente ainda verifique isso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma linha manifestamente liberal, progressista em direitos fundamentais e absolutamente liberal no sentido do liberalismo econômico. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao mesmo tempo que talvez seja um dos ministros que mais protegeu direitos fundamentais e liberdades individuais, foi, sem dúvida nenhuma, que mais precarizou direitos trabalhistas no Brasil. Assim, todas as decisões que envolvem direitos trabalhistas, o ministro Luiz Roberto Barroso sempre se adota uma postura contra o trabalhador. E, do outro lado, o ministro Flávio Dino, que tem uma linha filosófica muito clara, que ele tem um pensamento social muito forte. Os outros, eles flutuam, eles são volantes. Eu não identifico nenhuma posição filosófica clara dos outros. E aí a filosofia política no STF, ela, na grande maioria das vezes, é usada como uma demonstração de erudição que, a olhos treinados, fica nítido que não tem erudição nenhuma, porque você vê que os autores são usados ali para temperar uma decisão sem uma linha de coerência nem interna dentro do mesmo julgamento, e muito menos numa ideia de romance em cadeia, para usar o termo de Diogo, né? Analisando os julgados sequencialmente. Aí é que você vê que não tem linha de coerência nenhuma, nem dentro dos julgamentos do mesmo ministro. Então eu vejo assim como muito pobre o uso da filosofia política pelo STF, muito pobre. Felipe, gostaria de saber de ti uma das questões mais complexas do direito constitucional, até da própria filosofia, que é a questão da liberdade de expressão, se há a necessidade ou não da regulamentação das redes. Isso tu acha, principalmente tu que tem esse intercâmbio interessante entre filosofia e direito, tu não acha que
há uma necessidade de novos estudos que estão sendo feitos e repensar, porque quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente sempre traz a tradição inglesa, a gente sempre traz a tradição americana, e tu não acha que as ideias dele estavam em contextos muito específicos? O próprio Mill, quando ele escreve sobre liberdade de expressão, ele não imaginava que a verdade realmente não há necessidade da verdade vencer o debate. A era da pós-verdade, isso é bem claro. Assim, as pessoas não têm essa necessidade da verdade. Então, eu gostaria que tu tentasse explicar de uma forma como tu achar melhor, claro, mas eu sei que é uma questão complexa, assim, então sinta-se à vontade. Sobre regulamentação das redes, eu entendo que é absolutamente necessária a regulamentação de redes. A gente está vivendo uma época em que as big techs elas estão fora de controle e, assim, quando a gente fala fora de controle, numa primeira fala pode ficar parecendo que a gente está querendo, de alguma forma, domesticar as redes sociais, assim, domesticar a nossa visão de mundo. E não é isso, é o contrário. Quando a gente fala que as redes sociais estão fora de controle, é que a gente está com medo de ser domesticado, é diferente. A gente fala em regulamentação, não é porque a gente quer colocar as redes sociais dentro de uma caixinha que a gente estabelece quais são as paredes da caixinha. É para a gente não ser colocado dentro de uma caixinha, é o contrário, né? O John Adams, Founding Father, né, pai fundador da pátria americana, ele fazia uma diferença entre liberdade geral e liberdades civis, né? A liberdade geral era a liberdade de todas as pessoas fazerem o que quiserem, mas em contraposição ele dizia que tinham que ter liberdades civis, que eram liberdades específicas para cada pessoa, né? E aí, qual é a diferença entre liberdade geral e liberdade específica? Liberdade geral é a liberdade das pessoas fazerem o que elas bem quiserem, mas as liberdades civis é o que protege os demais cidadãos do indivíduo que quer fazer tudo que ele bem entende. Então, o que acontece? As pessoas podem ter total liberdade de iniciativa, mas elas não têm. A gente volta para a velha discussão sobre o que é liberdade, né? É a mesma coisa que aconteceu na pandemia, né? Dizer, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, posso andar sem máscara, posso andar sem máscara, não sou obrigado a tomar vacina, como se a liberdade incluísse o direito de matar alguém, né? Eu sou livre, então eu posso matar alguém? Não pode, é simples assim, né? Eu sou livre, posso falar o que eu quiser. Não, você não pode ofender as outras pessoas. Por quê? Porque a própria lei já diz isso. Então, a liberdade, ela é sempre regulamentada pela lei. Ela sempre foi. A liberdade de expressão é regulamentada pela lei, e essa discussão me parece, assim, a discussão tão boba, porque, assim, sempre foi. Sempre existiu injúria, calúnia, difamação, isso aí já é regulamentação da liberdade de expressão, certo? Agora, quando a gente fala em regulamentação das redes, é porque não basta ter a possibilidade de processar alguém por injúria, calúnia e difamação porque foi injurioso, caluniador ou difamador nas redes sociais. É porque a própria estrutura da rede social fomenta esse comportamento. Então, assim, não é simplesmente o fato de ter agentes que são orcs digitais, que são trolls digitais. Esses aqui têm regulamentação para eles. Eu concordo que há regulamentação para eles. Eles podem ser responsabilizados individualmente. Quer dizer, se a rede social disser quem eles são, porque às vezes a rede social esconde a pessoa. Mas, além disso, a rede social fomenta, porque é lucrativo. Ela dissemina mentira propositalmente, ela faz a mentira ter maior alcance do que a verdade, ela faz a manipulação ter mais alcance do que o debate sério, e isso não vai ser regulamentado. A liberdade nunca foi a liberdade de fazer o mal para os outros. Nunca foi. Desde a pré-história humana, os grupos, as comunidades não aceitavam quem usava sua liberdade para fazer mal aos outros. A gente nunca aceitou isso enquanto ser humano. E por que a gente vai aceitar isso da rede social? A rede social, estruturalmente, por meio de uma engenharia, por meio de uma tecnologia, ela querer disseminar mais mentira do que verdade. Querer disseminar desinformação do que informação.
manipulação do que debate sério. Por que a gente vai aceitar isso? Porque são homens, e percebam, são sempre homens, né? Homens super poderosos, não me parece possível, não me parece viável isso, né? Então, assim, é uma coisa que está muito perto de se tornar incontrolável, né? E o momento ficou muito ruim, porque a gente percebe nitidamente que eles resolveram capturar de vez o governo mais poderoso do mundo, que é o norte-americano. Então, você vê, eles capturaram totalmente, e eles se venderam de vez, né? Você vê o Mark Zuckerberg ali, que sempre teve aquela aurinha de bom moço ali, de nerdola bonzinho, ele resolveu vender a alma de vez em troca de participar do poder. Então, talvez a gente esteja na última fronteira. Aproveitando essa questão, do ponto de vista filosófico, Felipe, nós gostaríamos de saber se o modelo constitucional brasileiro, na sua formulação de direitos atual, está sendo de alguma forma influenciado por autores como o John Rawls ou a Martha Nussbaum. E em qual sentido você diria que sim ou que não nesse caso? Eu acho que sim, de forma tímida, é bem verdade, mas eu acho que sim, a gente vê, né? A gente vê debates acadêmicos, por exemplo, sobre a Martha Nussbaum, sobre pessoas com deficiência. Sobre pessoas com deficiência, acho que a Martha Nussbaum, ela influenciou demais e, de fato, foi uma área que teve muitas mudanças. Pessoas com deficiência, acho que a Nussbaum foi influência que mudou a realidade mesmo de direitos dessas pessoas. Mas a gente ainda vê a influência dela, por exemplo, sobre direitos animais, que é um debate ainda em ascensão no Brasil, mas a gente vê a influência dela. E o Rawls, a gente vê também quando a gente vê os debates sobre igualdade de oportunidades, ações afirmativas. A ação afirmativa é um exemplo manifesto de liberalismo igualitário numa perspectiva de Rawls aplicada na prática. Então, sim, a gente pode falar de duas influências manifestas e que mudaram o mundo, né, desses dois autores. Martha Nussbaum, direito das pessoas com deficiência, e John Rawls, ações afirmativas. Aproveitando o gancho da Bia, eu queria também ter uma curiosidade, assim, em que medida o neoliberalismo e essas novas vertentes, elas impactaram no neoconstitucionalismo, explicar um pouquinho também a diferença do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo para o nosso público que não tem tanto assim domínio da filosofia do direito e do direito. Perfeito. São camalhaços, né? Teoria da justiça, que eu tenho aqui é gigantesca, aí o pessoal se assusta aí. É grande, é bem extenso, bem extenso. Mas assim, tem uma parte que eu acho que ele começa a se repetir, sabe? Tem uma parte que ele começa a se repetir, mas vamos lá. Neoliberalismo e neoconstitucionalismo, né? Neoliberalismo e neoconstitucionalismo. Assim, são dois marcos que normalmente são tratados em contextos diferentes. Quando a gente fala em neoliberalismo, normalmente a gente está falando sobre a perspectiva mais econômica, de diminuição do tamanho do Estado e de mais margem para a exploração econômica da iniciativa privada com menos regulamentação governamental. O neoconstitucionalismo é o marco atual mais teórico da aplicação do direito, mais com a ressignificação do conceito de norma, uma mudança de perspectiva normativa nesse sentido. Tem um momento que eles se interconectam? Eu acho que sim, certo? Quando o neoconstitucionalismo ele ressignifica a norma, ele vai diferenciar a norma entre regra e princípio. E aí os princípios ganham muita força dentro do cenário constitucional atual. E aí eu acho que, como os princípios são mais gerais e mais abstratos, o neoliberalismo aproveita essa fissura normativa para impregnar alguns valores com a sua mentalidade. Então, quando eu falo, por exemplo, que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi talvez um dos grandes nomes da defesa dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, das liberdades civis. Mas, de outro lado, ele foi um grande responsável pela demolição de direitos trabalhistas que estão na Constituição.
o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é o símbolo do neoconstitucionalismo, nesse sentido de ressignificação de norma no STF. E qual foi a dinâmica que ele usou para fazer esses dois comportamentos antagônicos em matéria de direitos? Foi uma lógica de impregnar princípios constitucionais com a mentalidade neoliberal. Então, eu entendo que não necessariamente deveria haver, mas existe um momento em que eles se interconectam. É aquela história que são paralelas que se encontram, né, em algum momento. As paralelas nunca deviam se tocar, mas em algum momento elas acabam se tocando. É uma coisa que eu gosto de trazer, assim, sobre o pensamento político e também em relação à questão educacional, é o que a Hannah Arendt vai defender também na condição humana, de que nós temos que amar, né, os nossos filhos, nossas crianças, a ponto de deixar um bom mundo para eles, mas também amar o mundo suficientemente para deixar as crianças educadas a praticarem, né, questões, como eu posso dizer, ecológicas. E a gente tem visto, então, uma crescente ênfase nas questões ambientais, né, e isso vem trazendo desafios da perspectiva filosófica, num sentido contextual, porque, como você mesmo traz, essa questão dos direitos ambientais é recente, está ainda em surgimento na Constituição brasileira. Então, como que você pensa que vai se dar essa reflexão intergeracional dos direitos do futuro atualmente? Se existe essa possibilidade ou não? Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acho que não só no Brasil, e esse é um ponto que eu acho que o Brasil está no mesmo nível de debate, infelizmente, do resto do mundo. Talvez não ali talvez os países escandinavos, né, que sempre são usados como exemplos de avanço cultural e tal, talvez lá esteja um pouco melhor, mas tirando ali aquela pequena ilha da fantasia que serve para nos lembrar como o resto do mundo todo está tão mal, eu acho que o Brasil está mais ou menos no mesmo nível de debate do resto do mundo, que é um campo onde, infelizmente, é muito mais retórico do que prático, né? A gente vê o próprio governo atual foi eleito com toda essa bandeira, o governo da transição climática, mas na prática usa como argumento, eu tenho que queimar petróleo para fazer a transição climática. Então, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, e aí o mundo todo está desse jeito, a gente fez o que o Ulrich Beck fala no Sociedade do Risco, a gente simplesmente fez como o capitalismo faz com tudo que ele toca. Ele mercantilizou a discussão ambiental. Então, nós somos uma sociedade ecológica do selo verde. Eu compro um produto que tem selo verde e acho que isso resolve todos os problemas, quando, na verdade, o selo verde só internalizou no custo produtivo o impacto ambiental. Então, assim, você vai pagar mais caro porque é verde, mas, na verdade, isso aqui não vai resolver nada, entendeu? Então, assim, a gente ainda está usando as mesmas fontes energéticas, a gente continua com índices alarmantes de poluição, a gente tem feito muito pouco para combater, e olha que eu estou falando de quem admite o problema ambiental, né? Porque a gente ainda tem um problema gravíssimo das pessoas que negam qualquer tipo de problema ambiental, e tudo pode ser feito sem pensar em qualquer consequência dos riscos. Então, assim, eu acho que é um dos estágios do debate humano que está mais atrasado mesmo, porque, quer dizer, está atrasado no seguinte sentido, não é nem o debate humano, acho que o debate está certo, o debate a gente faz, mas eu acho que a postura diante do debate é uma das mais atrasadas do ser humano. Bom, Felipe, para finalizar, gostaria que tu explicasse o livro que está fazendo pela Juspod, né? Isso, pela Juspod. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho do seu livro, para finalizar. Bem,
Esse é um livro que foi gestado ao longo de muitos anos. Assim, na verdade, eu acho que desde o meu segundo semestre de faculdade, isso já faz um tempo, o tempo passa muito rápido. Aproveitem aí, vocês que são jovens, né? Um dia desse eu me vi na faculdade, quando eu olho para trás, já tá com 25 anos isso. Então, passa muito rápido tudo. E aí, o que acontece? Minto, na verdade está com 20 anos, eu me envelheci bastante agora, mas está com 20 anos isso. Acho que desde o primeiro contato que eu tive com os 2 primeiros livros de constitucional que eu vi, que foi o do professor Paulo Bonavides e o do Canotilho, eu pensei em um dia escrever o meu próprio livro de direito constitucional. E esse projeto começou há uns 6, 7 anos, eu comecei efetivamente a escrever, né? Então, perceba, né, como são os sonhos. Sonhei há 20 anos, há 6, 7 anos passados recentes, foi que eu comecei a colocar isso em prática, né? E no âmbito do direito constitucional, eu sempre me ressenti muito que os livros, ou eles eram teóricos, ou eles eram práticos, né? Ou eles tratavam só de teoria, ou eles tratavam só de prática. E as pessoas não faziam justamente isso que a gente começou a falar. Como diz a Raquel de Queiroz, em Dora Dora Linda, né? Raquel de Queiroz aqui, cearense, autora cearense, esse é o momento em que a cobra morde o próprio rabo, né? Que a gente volta para o começo da nossa conversa, né? Eu sempre me ressenti dos livros que não faziam o diálogo entre a teoria e a prática. E aí sempre eu quis ter um livro que cuidasse bem das 2 matérias, porque eu percebi assim, os autores escreviam muito sobre o que eles gostavam, e aqueles temas de direito constitucional, como em todas as matérias a gente não vai amar todas as matérias iguais, aqueles que eles não gostavam tanto, ou eles nem escreviam, ou eles escreviam de forma meio parca, assim, meio deficitária. E por isso que eu acho que eu levei tanto tempo para escrever, que eu queria um negócio mais uniforme. Então, eu tenho 7 capítulos iniciais mais teóricos, que vão desde a ideia básica de Constituição antiga até a hermenêutica constitucional. E aí eu tento fazer esse debate de uma maneira bacana, didática, mas sem perder a técnica e dialogando com esses autores importantes. E aí eu destaco que tem a ver com a nossa conversa, tem um capítulo sobre filosofia da Constituição, como eu disse para vocês, que é uma coisa que também pouquíssima gente no direito constitucional fala, e eu achei que era meu papel trazer essas discussões. E depois tem mais 10 capítulos sobre uma parte mais dogmática, mais prática, mas sem deixar de ter reflexões políticas, sem deixar de ter reflexões filosóficas, lógico, que se amoldem à aplicação da norma, que debatam a ideia constitucional dentro desses capítulos. Então, por exemplo, quando eu vou falar de organização de poderes, eu sempre faço uma introdução sobre a discussão filosófica sobre os poderes, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Quando vou falar de federalismo, vou falar dos autores que pensaram o federalismo, que eram teóricos da teoria política, mas acabava que eles flertavam também com a filosofia. Então, esse é o livro que vem aí, está no prelo. Acredito que, enquanto a gente conversa aqui, está na fase final está numa fase final de diagramação. Então, imagino que no começo de março de 2025 aí, a gente tenha já a pré-venda do curso de Direito Constitucional, que eu espero ser a minha gotinha no oceano do direito constitucional aí, para dar alguma contribuição. Felipe, foi uma honra ter aqui, a Beatriz também. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, José. Foi uma felicidade, uma honra. Olha, gostei muito da conversa, viu? Perguntas muito inteligentes que me fizeram refletir e construir raciocínios que eu achei que não conseguiria chegar, mas foi muito bom, eu gostei muito assim, da conversa, e com certeza eu particularmente saio dessa conversa melhor do que eu entrei, porque vocês me fizeram pensar coisas que eu mesmo acho que ainda não tinha decantado tão bem aqui para mim mesmo. Então, acho que eu saio engrandecido dessa conversa, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada.